Olá pessoal, eu sou o professor Leandro Costa Longa e nesse canal a gente conversa sobre tecnologias sustentáveis, um projeto de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo. O tema do nosso vídeo de hoje são os biocombustíveis e para isso eu trouxe uma amiga, engenheira química, especialista, colega da UFES, professora doutora Laura Marina Pinotti. Ela vai estar conversando com vocês sobre quais são os tipos de biocombustíveis, as vantagens, desvantagens e se realmente eles são mais sustentáveis. Esse é um vídeo que eu queria fazer porque quando eu fiz 40 anos eu deixei de utilizar o combustível fóssil para o meu trajeto no dia a dia, para o meu veículo de uso pessoal. Claro, eu moro no Espírito Santo e aqui a gente tem várias usinas em torno, o preço da gasolina e do etanol não é tão discrepante. Não é que há vantagem financeira no uso do etanol, mas eu queria medir essa vantagem do ponto de vista de emissões. Bom, ao longo desses 2 anos, a gente teve pandemia, eu rodei pouco com o carro, rodei em torno de 20 mil quilômetros, eu consegui deixar de emitir mais de 3 toneladas de CO2 com essa pequena modificação que eu fiz no meu dia a dia. Eu também adquiri uma scooterzinha elétrica para trajetos curtos aqui dentro da cidade, com isso eu também deixo de usar o carro com mais frequência. Olha, se isso te interessou e você quer saber mais sobre isso, se você também consegue fazer esse tipo de coisa, fica aí que depois da vinheta você vai ouvir esse bate-papo legal com a professora Laura. Professora Laura Pinotti, muito obrigado por participar aqui da nossa conversa, de se disponibilizar a conversar com a gente. A gente sempre começa o nosso bate-papo, eu sempre começo, na verdade, pedindo que os nossos convidados se apresentem, falem da sua formação acadêmica, profissional, principalmente na área de atuação. Ok. Obrigado, Leandro, pelo convite, ajudar nesse projeto, muito interessante, parabéns pelo projeto também, eu acho que projetos assim é sempre muito bem-vindos, Bom, eu sou professora na UFES, sou lotada nas engenharias, mais especificamente para engenharia química com as disciplinas de biotecnologia. A minha formação é engenharia química, trabalho muito na parte de biocombustíveis atualmente, e mais especificamente em biodiesel e álcool de segunda geração, porque a minha formação é na engenharia química dentro de biotecnologia e a área de biocombustíveis acabou sendo uma vertente muito grande, de muito trabalho, de muita pesquisa. E quando eu cheguei aqui no CEUNES, eu vi uma oportunidade boa de se trabalhar, por ter as indústrias alcooleiras na região, e eu acho que isso auxiliaria, Então, eu trabalho com o álcool de segunda geração, usando os resíduos da região, e a parte de biodiesel também sempre utilizando mais resíduos, óleo residual ou gorduras vindo de caixas de gorduras, de lodos, sempre os trabalhos são com uma pegada mais sustentável. Então é isso que mais ou menos nesse momento eu estou trabalhando. Tá, só para explicar para o pessoal que está assistindo a gente, nem todo mundo conhece, a UFES é a Universidade Federal do Espírito Santo e o CEUNES é o centro, é o nosso camp do norte do Espírito Santo. Então, só para o pessoal ficar ligado aí. Então, a gente falou de biocombustíveis, você falou de 2, o biodiesel e o álcool, o etanol. Você poderia dar para a gente uma definição do que seriam esses biocombustíveis e por que a gente tem que falar desse assunto? Ou seja, por que isso é importante para o Brasil? Quais as vantagens em relação a um outro tipo de combustível, por exemplo, de origem fóssil? Ok. Bom, biocombustíveis, de um modo bem simples, são combustíveis vindo da biomassa. Bio é vida, Então, de plantas, de gordura animal. A gente sempre pensa só em plantas, mas não, gordura animal, também eu posso estar fazendo biodiesel a partir de gordura animal, Então, assim, tudo que vem de bio, de vida, são os nossos biocombustíveis. Nós extraímos açúcar da cana para fermentar e formar
né? O álcool, nós extraímos o óleo de plantas para gerar o biodiesel, nós podemos fazer a biodigestão de matéria orgânica, de resíduos para gerar o biogás, então são todas vindo de biomassa, né? A gente extrai essas moléculas energéticas e nós processamos para formar um biocombustível, né? E hoje em dia se fala muito neles, né? Eles são tão em voga por causa... O maior problema são os gases de efeito estufa, né? O que está preocupando a humanidade, a gente está acompanhando em todos os momentos essa preocupação, né, da emissão de gases de efeito estufa, entre eles o CO2, que é um dos principais, né? Nós chegamos atualmente a 415 ppm de CO2, que está preocupando muito, né? Então, hoje em dia, a maior preocupação é essa. Eles, como modo geral, eles têm outras vantagens. Por exemplo, eles não têm enxofre na sua composição, então também não liberam dióxido de enxofre para a atmosfera. Eles são renováveis, eu posso estar plantando e estar colhendo essa plantação, né, para produzir o meu biocombustível na região, na comunidade onde se vive. Então, isso também tem um apelo grande. A gente não fica só à mercê de combustíveis fósseis, ao preço de combustíveis fósseis. O Brasil acordou para o álcool na década de 70, com uma grande crise do petróleo, né, e que a gente vê acontecer em momentos específicos. Então, você não ficar na dependência de um único combustível, né, é interessante isso, ter várias alternativas. E ter alternativas que venham ajudar ao ambiente é melhor ainda. Eu acho que é o papel da ciência estar sempre buscando por essas alternativas, né. Tem os seus problemas também, todo uso exacerbado de recurso traz os seus problemas, e os biocombustíveis também têm os seus, né? No momento que eu estou usando, né, tenho monocultura de uma única plantação para fazer um biocombustível, ele também está me gerando problemas, né? Eu estou devastando florestas para plantar, eu estou competindo com o preço de alimentos, numa área que eu poderia estar plantando plantas cultiváveis alimentícias, eu estou usando para biocombustível, estou usufruindo daquele solo para isso, né? Então, eu vou fazer com que o preço dos alimentos subam, né? Que tenha uma diminuição desse alimento no mercado, então, com isso, pressiona os preços dos alimentos. Assim, não... talvez... Pois é, eu acabo com uma biodiversidade, porque no momento que eu estou acabando com uma floresta para plantar, para uma monocultura, também eu estou causando problemas. Então, assim, além da parte ambiental, as monoculturas também têm a parte social, fica na mão de poucos, né? Esse plantio, né? Isso é um problema sério também. Então, a gente sempre tem que pensar que o uso desenfreado, ele vai causar problema. Eu acho que a ciência está aí, buscando alternativas. Combustíveis fósseis, há uma probabilidade, há especulações de um esgotamento futuro, porque todo mundo sabe que o petróleo, que todos esses combustíveis fósseis, eles demoram muito tempo, milhões de anos para serem formados, e hoje em dia a comunidade está usufruindo de uma maneira muito, né, alta. Então isso tem essa especulação desse, né, diminuição dele, o preço, tudo isso. Então acho que a gente tem que buscar alternativas, né, e alternativas viáveis ao meio ambiente, porque a preocupação, o aquecimento global, ele está aí, todos estão sentindo, todos os países estão, né, e todos os membros dos governos estão preocupados com isso, tanto que as COPs, né, acontecem anualmente sempre com essa preocupação, e está cada vez maior os níveis de CO2. Então, acho que os biocombustíveis, hoje em dia, a gente fala tanto e busca tanto, e aumenta cada vez mais os níveis de pesquisa, é justamente para tentar reverter um pouquinho essa situação, tentar diminuir. O modo de vida nós vamos mudar? Acho que não. É uma tendência, né, que a gente adquire certos hábitos e esses hábitos continuem conosco, né? Então, agora é tentar a ciência, o papel dela é ir buscar por outras fontes. Então, por isso que eu acho que a gente fala tanto hoje em dia dos biocombustíveis. Professora, quais hoje, se a gente for pensar hoje em biocombustíveis, o pessoal conhece muito, né? O biodiesel e o etanol, que são aí os principais aí do grande público, né? Mas
existem mais. Você pode dizer para a gente quais são esses biocombustíveis disponíveis, qual o principal uso que é dado a eles? E assim, claro, superficialmente, como eles são produzidos? Os mais comuns, como você falou, é o álcool. Vou falar um pouquinho dele, né, de uma forma geral, e o biodiesel e o biogás. Esses são os mais comuns, então vou falar um pouquinho, né, nós temos o biometanol também hoje em dia, os sintéticos, mas de modo geral os mais comuns é o álcool, o biodiesel, e hoje em dia entrando com uma maior intensidade o álcool de segunda geração, que eu vou falar um pouquinho então, né, para mostrar mais ou menos como eles são feitos. De modo geral, o álcool extrai-se a sacarose, né, o açúcar da cana, ele é fermentado e nós temos o álcool. Todo aquele bagaço que sobra, ou até a palha nas lavouras que sobra, ela é rica em monômeros de açúcares, né? Ela tem muito açúcar na sua constituição. Então, a ideia é, por que não aproveitar esses açúcares para também serem fermentados e me dar o álcool? Porque o álcool nada mais vem do que uma fermentação do açúcar. Só que esses açúcares que estão nas plantas, nas paredes das células vegetais, ele é emaranhado de hemicelulose e lignina. O açúcar que está presente nessas paredes, a celulose que nós queremos, né, que tem os açúcares para fazer o álcool de segunda geração, ele está emaranhado nesse sistema com lignina. Então, ele não é de tão fácil acesso. Então, as tecnologias hoje em dia estão, como fazer um pré-tratamento para eu retirar essa celulose desse meu material, hidrolisar, porque ele é um polímero longo, se eu colocar um polímero longo no fermentador, o micro-organismo não vai ter a capacidade de metabolizar. Então, nada mais o álcool de segunda geração nada mais é do que uma fermentação de açúcares provenientes de materiais lignocelulósicos. Então, esse bagaço que está lá, ele é riquíssimo em celulose. A celulose é um polímero de glicose, com muito açúcar, muita glicose presente. Então, o que o mundo se deu conta? Vamos buscar tecnologia para conseguir esses açúcares. Então, tem muito estudo a respeito do pré-tratamento para retirar essa lignina desse material, a busca por enzimas, que hidrolisam esse polímero de celulose, que são as celulases, que é um dos trabalhos que eu faço, muito intenso no laboratório, é justamente produzir essas enzimas celulolíticas para hidrolisar a celulose, para colocar no fermentador só os açúcares, Então, ali tem pesquisa nessas enzimas. Então, tudo isso está sendo feito e melhorado muito ultimamente e tornado cada vez mais acessível economicamente. Porque quando eu falo em enzimas, sempre é um mercado com preço mais alto, são tecnologias verdes, com menores problemas de poluição, com uma série de vantagens quando eu falo em enzimas. Só que, de alguma forma, elas são ainda mais caros, dos processos. Então, hoje em dia, a tecnologia está cada vez mais buscando se tornar mais acessível para chegar no preço do álcool comum. Fazer esse pré-tratamento para retirar a lignina, fazer essa sacarificação, que é a hidrólise da celulose, para botar os monômeros no fermentador, e gerar o álcool de segunda geração. Ele passou por fases distintas, esse álcool de segunda geração, A Granbio começou a produção em Alagoas, acho que foi, eu não vou ter muita certeza das datas, mas próximo, em 2016, eu acho que foi a produção lá em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Hoje em dia eu não sei, procurei informações a respeito disso, que eu entendi que eles estão produzindo ainda, só que esse álcool está sendo vendido para a Europa, está lá dizendo que eles conseguiram a certificação europeia, que eles estão, esse álcool está indo para lá. Foram informações que eu consegui buscar. O que eu tenho de mais informações a respeito dele de produção comercial é a Raízen, em São Paulo,
está produzindo, ela anunciou, está na internet, uma venda de 460 milhões de litros agora, vai ser entregue paulatinamente, ela tem alguns anos para estar entregando esse álcool de segunda geração, né? É uma coisa bacana. Ela tem, eu acho que uma usina em Piracicaba com uma produção de 42 milhões por safra de litros de álcool de segunda geração. E ela está montando planos de ter eu não me lembro o nome da cidade, eu acho que é Guariba, em São Paulo, uma outra usina com uma produção muito maior também de álcool de segunda geração. Então, só para entender aqui, em relação ao álcool de primeira e segunda geração, o álcool de primeira geração, o que acontecia com esse bagaço? Ele era descartado? Não, geralmente as indústrias utilizam para as caldeiras, para os fornos, ele é aproveitado, ele é altamente energético, ele é queimado, né? Para gerar a energia térmica necessária para o processo. Perfeito. E aí, o de segunda geração, na verdade, ele não é queimado, ele entra ali como matéria-prima para a produção do álcool, ou seja, aumenta a eficiência do processo. E o que gera a energia térmica aí no caso? Tem várias alternativas para isso, mas de um modo geral, às vezes nem sempre todo bagaço era utilizado. E você, primeiro, não precisa ser só o bagaço, a gente pode utilizar o bagaço, mas a Raízen, por exemplo, ela também usa a palha. Uhum. Não, qualquer vegetal pode estar fornecendo álcool de segunda geração, porque é na parede de uma célula vegetal que você tem, né, esse polímero, essa celulose. Entendi. Mas então, quero fazer do bagaço. Você pode estar utilizando, né, o bagaço restante que não foi queimado, tá? Tudo. Você pode estar trabalhando com o preço do álcool e com energia. O açúcar e o álcool, ele tem muito disso, né? Ele é trabalhado, ele é fornecido mais açúcar no momento que ele vale mais ou mais álcool, depende do preço, né, do momento. Então, você ter essa possibilidade de trabalhar, comprar energia ou energia de outras fontes e fazer álcool com o bagaço também é uma alternativa. Você está dando mais valor agregado para um subproduto. Né? Então, mas você pode estar fazendo também com a palhas, né? A gente sempre coloca esses dois exemplos como matéria-prima para o álcool, porque eles já são subprodutos da própria indústria alcooleira. Entendi. Porque você pode fazer com qualquer. Tem estudos fazendo álcool de segunda geração com uma gramínea. Entendi. E que verificaram altos rendimentos. Então, sendo uma célula vegetal, né, na parede a quantidade... Não precisa ser só a cana-de-açúcar. A gente sempre comenta deles porque ele já está lá. A indústria alcooleira, primeiro de tudo, ela já tem o processo praticamente todo, né? Ele tem o know-how, a expertise de fazer o álcool. Ele só vai precisar aumentar o processo dele em 2 etapas, o pré-tratamento, né, e a sacarificação, para depois ele estar utilizando o restante do processo. Então, por isso que é feito lá, e com o subproduto dele. Né, que está lá. A palha tem um porémzinho que ela tem o transporte. Então, os estudos verificam, né, porque a palha, teoricamente, ela fica no campo, como adubo, né? Uhum. Então, os estudos vale a pena esse transporte? A cana, ela já está lá, porque ele precisou levar para processar, retirar a sacarose, né? Entendi. Então, mas a palha, mas mesmo assim, ele tendo esse transporte, ele já faz o transporte, né, da cana. Então, a palha não seria nada... Mas tem estudos verificando a viabilidade econômica de se transportar a palha. Então, ele pode estar usando o bagaço dele ainda como, né, fonte para queima e também utilizar a palha. Tá certo. Vem cá, mas nessa queima aí a gente libera CO2 também, né? Toda molécula que sofre a combustão, ela tem carbono na sua estrutura. Consequentemente, ela vai liberar CO2, não tem como escapar disso. O que acontece é que todo biocombustível, como utiliza a biomassa, esse CO2 ele volta para a própria cadeia, né? Ele vai ser absorvido no próximo crescimento. Então, a gente sempre trabalha e diz que é um ciclo mais fechado, né?
E aqui o álcool está mostrando, assim, as pesquisas estão mostrando até 90% a menos de emissões de fonte de carbono nesse ciclo fechado. O questionamento é, quando a gente está fornecendo biocombustível e a gente nem tem condições, se quisesse mudar tudo para biocombustível, nós não teríamos terras agricultáveis para tudo isso. Então, o que eles mostram, assim, com a mesma área plantada, né, você consegue produzir 50% mais de álcool fazendo o álcool de segunda geração. É bastante coisa, né? É bastante coisa, O biodiesel, ele é proveniente de materiais oleosos. Pode ser, né, o óleo. Cada país utiliza o óleo que tem maior proximidade, né, para ter essa matéria-prima disponível. Aqui no Brasil, ele é feito praticamente de óleo de soja, né? É um grande. Mas a gente tem o óleo de soja, adiciona um álcool e ele sofre uma reação chamada de transesterificação com um catalisador utilizado para me dar os ésteres alquílicos, que é o biodiesel. Então, de forma geral, para fazer o biodiesel, eu preciso de um material gorduroso, né? O biodiesel ele é queimado nos automóveis puro ou ele é misturado ao diesel de origem fóssil? Ele pode ser utilizado, primeiro, ele é utilizado em motores diesel, que não precisa de modificações no motor, né? O que acontece é que aqui tem... eu acho que eu não posso dizer as razões de por que ele não foi com tanta intensidade assim utilizado puro, né? Se não tem essa... Mas ele hoje é misturado no diesel. Acho que hoje ele já está em 27%, não, 13%, desculpa. O álcool na gasolina, hoje está 27%. E o biodiesel no diesel está em 13% hoje em dia, né? Então, ele é utilizado normalmente, não precisa ter modificações no reator, nada, né? Certo. Então, ele é utilizado mais... Mas se quisesse botar 100%, também funcionaria? Funcionaria. Nós não teríamos condições de estar mudando, né, toda essa quantidade que utilizada em biodiesel, mas ele pode também ser utilizado, sim. Legal. Bom, então essas duas, os mais, né, nós temos o biogás também, que é um outro biocombustível, como o próprio nome já está dizendo, biocombustível gasoso, né? Deixa eu voltar no biodiesel, antes de você falar do biogás, porque eu lembrava que nessa história, eu não acompanhei essa questão do biodiesel muito, mas falava-se muito de uma plantinha que a gente usava para brincar quando a gente era moleque, né, que era a mamona. É usado esse óleo de mamona no biodiesel ou é só soja mesmo? Aqui no Brasil foi só soja. Teve tentativas da mamona, ela tecnicamente ela tem um dos ácidos graxos com uma peculiaridade que ocasionou, né, dificuldades em se produzir biodiesel com as mesmas características. Entendi. Né? Então, aqui no Brasil, praticamente óleo de soja tem uma mistura de gordura, né? A gente pode utilizar gorduras e óleos menos nobres para fazer o biodiesel, né? Eu trabalho com isso, eu uso óleo de fritura, já usei todas as gorduras de caixa de gordura, do RU, de empresas, de indústrias da região, né? Ele pode ser utilizado. Ele é até utilizado a gordura, né, como uma adição, né, no óleo normal. Mas, por exemplo, a gordura, ela tem muitos ácidos graxos saturados. E se você está os ácidos graxos saturados, eles se condensam e você, né, acaba tendo uma substância pastosa, né, endurecida. Então, num local frio, se você for usar, né, você não vai ter um combustível de líquido, ele vai passar para sólido, né? Não tem. Então não tem essa. Mas na mistura ele é muito utilizado. Os outros menos nobres, com muitos ácidos graxos livres, como de gorduras, de fossa, o biocatalisador normalmente normalmente utilizado é hidróxido de sódio, né? A indústria, hoje no Brasil, o que nós usamos? Óleo de soja, metanol, né, como álcool transesterificante, que esse também
é um problema porque é cancerígeno, vem de fonte fóssil, né? A tendência é que a gente deveria ser utilizado o etanol, mas o etanol, né, tem os problemas técnicos que faz com que, primeiro, se use óleo de soja limpinho, né? A gente usa o hidróxido de sódio, tá? E o metanol, isso que é utilizado hoje em dia. Se eu pegar um óleo residual, um óleo de gordura, de fritura residual, ele tem muito ácidos graxos livres. Se eu adicionar esse hidróxido de sódio, a reação que vai gerar vai formar sabão, vai formar um sal de ácido graxo, que é um sabão. Uhum. Então, em vez de eu estar formando biodiesel, formo sabão. Então, diminui meu rendimento, ele vai emulsificar esse meio, não vai me deixar eu separar o biodiesel. Então, é uma série de problemas, né? Então, o que a gente tenta fazer? Utilizar a rota enzimática, que é o meu foco lá no laboratório, utilizar a rota enzimática. Rota enzimática, como eu falei, ela sempre tem um preço, né, para isso. Sempre é mais caro, eu não vou utilizar um hidróxido de sódio, uma enzima, ela tem um custo para isso. Entendi. Então, o que a gente está fazendo hoje, a ciência está tentando buscar também, é sempre tornar mais econômico o processo de produção de enzimas, né? Por exemplo, a gente está tentando usar o próprio micro-organismo para fazer o biodiesel, por exemplo. Não precisa da enzima pura. Uhum. Uma enzima purificada, que é uma enzima cara, ela é necessária para processos alimentícios, processos farmacêuticos, né, que fiquem em contato. Para o biodiesel, né, eu não teria essa necessidade dessa pureza. Então, a gente encontra bastante pesquisas na área tentando uma forma de utilizar enzimas para poder usar matérias-primas menos nobres, né, e está utilizando a enzima num preço acessível. Entendi. Né? No mercado, assim, na parte de álcool de segunda geração, o que temos hoje é o processo enzimático. O processo químico, que seria mais barato, ele não tem condições. Tá? Então, no álcool, enzimas. No biodiesel, ainda é utilizado o químico. Né? O enzimático está a nível de pesquisa, né? Tentando buscar esse... Né? Esse do álcool é tipo o amido para fazer o álcool de segunda geração, o álcool normal nos Estados Unidos, o bioetanol, ele precisa de enzimas para fazer esse processo de sacarificação, de hidrólise. E aí você estava falando do biogás. Tá. Daí porque nós estamos falando dentre os biocombustíveis mais comuns, né? Isso. Então, eu falei do álcool de segunda geração que está entrando, teve os seus entraves, a gente ainda está esperando um crescimento dele, essa que é a real, né? E o outro bastante comum é o biogás, né? O biogás, ele é produzido a partir da biodigestão de matéria orgânica. Essa matéria orgânica pode ser todos os resíduos, né? Pode estar trabalhando com resíduo industrial, com resíduos domésticos, né? Excrementos de animais, que a gente vê muito. Então, você tem uma metabolização anaeróbia, né, da matéria orgânica, e que no final vai gerar como produto o metano. Esse metano com alta capacidade energética pode ser aproveitado, né? Ele é aproveitado principalmente para energia térmica, luminosa, mecânica, mas eu posso estar aproveitando, diferente dos outros dois, que é mais utilizados no caso de automóveis, né? Aqui eu posso estar utilizando energia térmica, luminosa, né? E eu tenho um aproveitamento, vou fazer um tratamento de um resíduo que ele é necessário ser tratado. Tá, então tem uma... Normalmente ele já ia produzir mesmo, a gente faz coletar e dar destino. Pois é, porque você já tem que fazer esse tratamento e você está recebendo um produto que pode utilizar com capacidade energética, né? Por que não usar? Né? Eu fiz alguns trabalhos de
assim, de verificar o quanto tempo para esse feedback, para esse retorno desse investimento. Depende da quantidade de matéria orgânica gerada, mas, por exemplo, nós trabalhamos com uma fábrica daqui da região. Uhum. Em 5 anos, ela tinha o pagamento desse investimento, né? Mas também fizemos em laticínios, indústrias de laticínios menores. Isso se tornava, né, mais demoroso esse processo para ter o retorno, né, pela quantidade que eles têm de produção, de matéria orgânica liberada. Então, tudo isso tem que ser visto. Então, é um investimento que é alto, é um dos poréns, mas ele tem um retorno, né, quando se trabalha com grandes quantidades. Uhum. Então, acho que a gente vai acordar muito ainda para esse tipo de utilização de energia. Bom, então, nesse processo, professora, que a gente falou, né, do etanol da primeira e segunda geração, do biodiesel, e falamos também do biogás. Algum desses, a gente pode dizer que ele é neutro do ponto de vista de emissões de carbono ou de gases de efeito estufa? Assim, ele vai emitir, mas, né, no ciclo fechado, eu digo, na recuperação e tal. A gente está as pesquisas estão caminhando para encontrar essa neutralidade, né? Do álcool de segunda geração e os biocombustíveis sintéticos, as pesquisas mostram a menor emissão comparado com a gasolina em torno de 91%, estudos com uma gramínea de 94%, né? Mas a gente está andando para buscar essa neutralidade, né? Tem estudos já hoje em dia, eu acho que as tecnologias em biocombustíveis, elas estão crescendo numa velocidade muito alta, né? Essa busca incessante do mundo todo. Então, assim, o melhoramento das plantas, a modificação, né, dessas plantas para que elas tenham maior poder, né, calorífico, conseguir armazenar maior quantidade de CO2 possível, né? Os processos de bioconversão cada vez mais otimizados, plantas mais resistentes a solos ácidos, a seca. Então, tudo isso, né, com técnicas avançadas de bioconversão, estão se dirigindo para buscar essa neutralidade, né? Então, agora a ciência, eu acho que ela está andando bastante em termos nesse sentido, né? Já vi algumas mudanças de plantas em termos de estudos, né, de diminuir a quantidade de lignina e hemicelulose nas plantas, né, para tornar mais fácil o acesso. São mudanças, né, isso foi feito com o eucalipto, então são mudanças que estão vindo numa velocidade muito alta nessa busca. Interessante isso. Não, professor, existe uma preocupação mundial, na verdade, muito grande, mais internacional até do que nós aqui, que já estamos produzindo aí, né, etanol há tanto tempo, da competição da indústria de biocombustíveis com a indústria alimentícia, seja pela questão da competição da terra, seja pela questão do aumento dos preços. Quais seriam as alternativas para a gente conseguir driblar essa crítica? Assim? A gente poderia, de repente, pensar em usar terras não cultiváveis hoje. Você já falou de algumas plantas aí com características específicas, de repente, para esse tipo de terrenos mais áridos, ou utilizar o mar, né, alga marinha, esse tipo de coisa. Existe algum estudo nessa linha? Sim, existem muitos, né? Como falei já antes, primeiro, sempre que nós estivermos utilizando nossos recursos, a gente vai estar trazendo danos para o ambiente, não tem como, né? Eu acho que é o papel nosso da ciência justamente esse, de estar buscando essas alternativas. A gente utilizou desenfreadamente o petróleo sem uma preocupação inicial, né? Essa consciência, ela veio crescendo, né? Foi se buscando novas alternativas por causa de aumento de preço, por causa de danos ambientais, então essa consciência foi crescendo. E ela continua, e o nosso papel da ciência é justamente buscar essas novas alternativas. Então, assim, quando a gente procura microalga como uma fonte de captura de CO2, né? Isso é uma alternativa. Microalgas, elas não vão precisar ser cultivadas em terras agricultáveis, né? Elas são elas têm uma maior eficiência fotossintética. Então, eu posso estar cultivando essas microalgas, extrair o óleo, por exemplo, dessas microalgas e fazer o biodiesel a partir, né,
do óleo de microalgas. Então, tem muitos já trabalhos sobre isso. Eu vi em Portugal, já tem ônibus que transitam com, né, biodiesel de microalgas, aqui no Brasil, lá em Campinas também. Então, a gente já vê muitos estudos e muitas coisas sendo feitas efetivamente nesse sentido, né, de estar buscando essas novas alternativas. E todas essas outras alternativas, elas também é essa busca incessante para tentar essa melhoria, né? Quando eu falo de álcool de segunda geração, estou aproveitando a mesma terra, né, para gerar maior quantidade de álcool, né, gramíneas, né, tudo que eu posso estar melhorando em cada etapa é uma forma de estar buscando esse melhoramento, mas jamais esquecendo coisas que a gente tem que deixar bem claro. Primeiro, nós não vamos ter um substituto único do petróleo, né? A gente vai ter alternativas, ou que estejam mais disponíveis na sua região, no seu país, né, que sejam mais eficientes, e essa busca incessante para a gente tentar minimizar os efeitos na natureza. Então, todas essas alternativas, elas estão sendo buscadas, elas estão sendo feitas, sim, e a gente está aprendendo a cada dia com algumas coisas. A gente está vendo hoje críticas sobre o álcool, né? Então, a gente vai buscar alternativas com ele, vai buscar com plantas, tem uma maior produção de açúcares para eu ter maior quantidade de moléculas energéticas por hectare plantado. Isso é uma mudança, é um melhoramento, nossa, é muito. A gente pensa é uma coisinha, mas é para milhões de litros, é milhões de culturas, então é muita coisa nesse todo, né? Então, acho que aí a consciência ela foi crescendo. Primeiro não tínhamos nem consciência, utilizávamos desenfreadamente. Tem o álcool normal, tem problemas, vamos para o de segunda geração, vamos buscar, e está aí a ciência justamente isso, para buscar novas alternativas, porque nós estamos utilizando, nós estamos no mundo, né, de uso desses recursos de forma intensa, né, que não tínhamos esse consumo a esses danos. E qual que é o nosso papel como engenheiros, como pesquisadores? É buscar alternativas para fornecer esse, né, produto com os menores danos possíveis, para que a gente possa deixar para nossas gerações um mundo um pouquinho melhor, e com essas tecnologias disponíveis, né? Isso aí, viva a então, ciência. Viva a ciência. Professora doutora Laura Marina Pinotti, engenheira química e minha amiga, colega do CEUNES, muito obrigado por seu tempo. Eu sei que a gente está num período corrido aqui de provas e muitas aulas e pesquisa, tudo remoto, que é complicado. Então, agradeço muito seu tempo, sua disponibilidade, e estou ansioso para te rever pessoalmente. Também, viu? Espero ter ajudado um pouquinho. Muito. Acho que você vai gostar.